Investir na China parece um baita quebra-cabeça, né? De um lado, você tem tecnologia, crescimento explosivo. Do outro, um controle estatal pesado, cheio de riscos. Bom, nesta análise, a gente vai decifrar esse código, comparando duas maneiras bem diferentes de se expor ao país: o China 11 e o Silk 11. Ok, vamos lá. Investir na China pode ser bem paradoxal, cheio de contradições. Mas sabe, tudo fica mais claro quando a gente entende que não estamos escolhendo uma China só, mas sim duas. E essa é a grande sacada. O Xena 11 e o Silk 11 dão acesso a dois mundos econômicos que são completamente diferentes, mesmo estando no mesmo país. Um é a China que conversa com o mundo, a China digital. O outro é o motor interno do país. Vamos começar explorando o primeiro mundo, o do China 11. Pense nele como a porta de entrada para a China digital, aquela que está competindo de igual para igual no cenário global. Simplificando bastante, o China 11 é uma aposta na gigantesca economia de internet da China. É aquela China voltada para o consumidor, das plataformas, dos aplicativos que muita gente já conhece e usa. Agora, olha só que interessante a composição dos setores. À primeira vista, parece bem diversificado, né? Mas na prática, o fundo é dominado pelos setores de consumo e comunicação. E isso, no fim do dia, é um apelido para as gigantes de tecnologia, as Big Techs chinesas. E isso leva a gente para um ponto fundamental, a concentração. Apesar do fundo ter mais de 700 empresas, a aposta principal, na verdade, fica em pouquíssimos nomes, como a Tencent e a Alibaba. Juntas, elas podem chegar a ser um quarto do fundo todo, ou seja, é uma diversificação um pouco ilusória. Então, a gente chega na clássica relação de risco e retorno. O potencial de crescimento é enorme, vindo de empresas de tecnologia de ponta. Mas, ao mesmo tempo, existe uma exposição constante a riscos regulatórios e geopolíticos que podem, literalmente, virar o jogo da noite para o dia. Certo. Agora vamos para outra China. A China representada pelo Silk 11, que é focada na economia doméstica controlada pelo Estado. A gente poderia chamar de a China raiz. Aqui a diferença fundamental é o acesso. Com o Silk 11, o investimento é na China doméstica pura. Ele evita aquelas estruturas mais complexas como os ADRs, que são recibos de ações lá nos Estados Unidos, e foca direto nas empresas listadas no mercado local chinês. A composição setorial aqui já conta uma história bem diferente. A gente vê um peso muito maior nos setores de indústria e materiais básicos. Isso reflete a economia produtiva real da China, sabe? A China das fábricas, da infraestrutura. E se a gente olha as principais empresas, é um universo completamente diferente. É liderado por fabricantes de bateria, gigantes da mineração, campeões industriais. Nenhuma daquelas big techs globais aparece por aqui. No caso do Silk 11, a história toda está ligada à mecânica interna da economia chinesa. Ele tende a se dar bem com a ação do governo, mas, por outro lado, fica bem vulnerável a problemas domésticos, como uma crise imobiliária, por exemplo, que afeta direto os grandes bancos estatais. Ok, já vimos os dois mundos. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Qual deles se sai melhor? E, principalmente, quando? Essa comparação, uma do lado da outra, deixa tudo bem claro. Não há praticamente nenhuma sobreposição. São duas teses de investimento que não se misturam. Uma é a China digital, a outra a China que produz coisas. Tenha-se nessa tabela como um guia estratégico. O China 11 vai bem quando tem liquidez e confiança no mundo. Já o Silk 11 depende mais da política interna e da atividade industrial. São de fato motores diferentes, que respondem a estímulos diferentes. Então, o ponto principal é essa distinção bem simples. Um é uma aposta na confiança do mercado global, o outro é uma aposta na ação do governo chinês. Um depende do fluxo de capital internacional, o outro da política econômica local. Certo. Com tudo isso na mesa, como decidir entre esses dois mundos? Bom, a resposta vai depender bastante do perfil de quem investe. Isso ajuda a gente a pensar na decisão. O objetivo é surfar as ondas, muitas vezes voláteis, da tecnologia global? Ou é investir nas engrenagens fundamentais da economia chinesa, pensando mais a longo prazo? E essa frase, olha, resume tudo de forma perfeita. O China 11 depende do sentimento do mercado, da confiança dos investidores globais. Já o Silk 11, esse depende da produção real, da economia chinesa funcionando no dia a dia. No final das contas, entender essa diferença é a chave para tomar uma decisão bem informada. É sair da confusão e ir para a clareza na hora de analisar a segunda maior economia do mundo. A questão não é qual é melhor, mas sim qual tese faz mais sentido para cada estratégia.